Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live da APDP. Hoje é um dia especial para nós, aqui da Associação dos Profissionais do Departamento Pessoal do Estado de São Paulo. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós somos a APDP, Associação dos Profissionais do Departamento Pessoal do Estado de São Paulo. Vou pedir para todos, inscreva-se no nosso canal para receber as novidades, dar sua opinião. Aí no canal do YouTube, também no Facebook, nós tem aí a setinha para você poder compartilhar a nosa live, compartilha com seus amigos. Hoje é um tema bem importante para o profissional da área do departamento pessoal, contabilidade, recursos humanos. Nós vamos falar sobre a questão de e-social e temos um convidado muito especial para falar com vocês. O assunto de hoje é nada mais, nada menos que o futuro do e-social. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, eu vou me apresentar. Eu sou o Renato Rosa, sou diretor de projetos da APDP, e o meu papel hoje nesse projeto é a mentoria com o nosso convidado especial e os diretores e o presidente da APDP. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso presidente. Ele vai falar um pouquinho com vocês e vamos dar aí continuidade ao nosso projeto, tá bom? O nosso presidente é o Washington Ribeiro, presidente da PDP e diretor da New Fly, gestão de pessoas. Olá, Washington, tudo bem? Opa, desculpa, Washington, agora sim. Tudo bem? Tudo bom, hein, você? Tudo jóia. Quase que eu tirei o seu som aqui. Putz. E aí, como tá a correria do dia hoje? Cara, muita correria, muita mesmo. Esse evento que a gente está organizando aí, com a ajuda de vocês, tirou bastante o nosso tempo. Mas, cara, queria agradecer, já me apresentando, tá bom, Renato? Primeiramente, queria agradecer a todos os profissionais de departamento pessoal, de todas as áreas, agradecer a toda a diretoria da PDP que se empenhou para fazer esse evento aí, que virou a noite para poder organizar, para todas as pessoas poderem assistir. Em especial, gostaria de parabenizar o Maia, que é o nosso amigo aí, que todas as vezes que a gente precisa dele, nos eventos, workshops e agora nas lives, ele está com a gente. É um cara que pode compartilhar muito conhecimento. E agradecer, assim, a todas as pessoas que estão com a gente, que compartilham com a gente no nosso canal, que está lá no Facebook assistindo, o pessoal do Instagram, os diretores que estão em stand-by aí. Essa é uma das primeiras lives que a gente vai fazer e outras que nós iremos realizar. Parabéns, Renato, pelo seu empenho, cara, que você está aí nos bastidores aí, o cara de planejamento que organiza tudo isso pra gente. Meu agradecimento também especial a você aí e a todos que te ajudam aí nos bastidores, cara, e tamo junto. Beleza, obrigado. Eu vou chamar o nosso vice-presidente da região de São Paulo. Até daqui a pouco, Washington. Agora nós vamos chamar o Hamilton Marim. Ele é vice-presidente da PDP e diretor do portal HR Marim. Na verdade, é H Marim. Tudo bem, Hamilton? Hamilton? Tudo bom? Agora sim. Oi. Tudo bem? Ok. Tudo bem. E você, Renato? Tudo jóia, graças a Deus. Muita correria hoje, como foi o dia? Ótimo. Um pouco, né? Essa programação da live parece que é coisa simples, mas dá um trabalhão. E realmente agradecer todo o pessoal envolvido aí nessa nossa live aí. Tá certo. Eu vou chamar agora o Vitor. Aguarda só um pouquinho. Hamilton, já te chamo novamente. Olá, Vitor. Tudo bom? Tudo bem, Boa Vitor? noite a todos. Tudo bem, graças
Graças a Deus. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E diretor da Paulo Neto Associados. É isso, né, Vitor? Isso. Eu sou advogado, a gente atua na área dando suporte às empresas, empresarial, e a minha especialidade é a área do trabalho. Queria parabenizar pelo esforço, pela iniciativa. A gente sabe que dá muito trabalho, né? E espero que seja uma noite bastante proveitosa a todos que estão nos assistindo aqui. Obrigado. Obrigado, Vitor. Vou tirar você só um pouquinho, já chamo novamente. Lembrar todo mundo que pode participar aqui no chat. Já tem bastante gente aqui no chat. Vamos ver quem já apareceu por aqui. O Daniel Machado, que é um dos nossos diretores. Guilherme Seabra. Boa noite, Guilherme. A Beth Betinha. Boa noite, Beth Betinha. A DDI Consultoria. Veritas MPB. Nosso amigo DP Ipiranga novamente, que já participou da nossa outra live. Juliana Oliveira. Maria Jaqueline. Boa noite a todos, ansiosa para o conteúdo. Liliana Okada, que é a pessoa que dá um super apoio aqui na nossa parte técnica. Flávia Amorim. Boa noite. Adriana Félix de Souza. Boa noite, Adriana. Anderson de Jesus Bandeira. Renata Oliveira. Tem mais. Vou terminando aqui. Jéssica. Iraci. Rosana, Carlos. Bom, gente, pode ir conversando com a gente aqui pelas redes sociais, aqui pelo chat, que vou respondendo, colocando vocês aqui de tempos em tempos. Agora eu vou chamar a Silvia. A Silvia Cristina é diretora de relacionamento da PDP e gestora de departamento pessoal. Silvia, você está ouvindo? Tô ouvindo, mas a minha imagem não está... Agora sim. Tudo bom? Isso, tudo bem, Silvia? Isso, tudo bom? Tudo jóia. Tudo. Cheguei na correria, mas firme e forte para essa mais uma live. Então tá bom, é isso aí. Pode agradecer o pessoal, dar uma boa noite para a gente conversar. Boa noite a todos. Agradeço a todos aqueles que estão online e que vão chamar muito mais pessoas, né, para participar. O nosso conteúdo hoje é fantástico. Nós tivemos muito trabalho e foi com muito carinho que nós fizemos essa live, viu? Esperamos que todos participem e deem sugestões também, tá? Vamos em frente. Tá bom, Silvia. Até daqui a pouco, eu já te chamo novamente. Ok. Bom, como foi dito, o nosso assunto de hoje é o futuro do e-social. Correto? E é lógico que nós temos um convidado super especial. E eu vou falar um pouquinho dele antes de chamá-lo aqui para a nossa plataforma, para a nossa live. Então, é o José Maia, auditor fiscal do trabalho, integrante do Comitê Gestor do E-Social. É um dos palestrantes mais atuantes nos eventos que ocorrem no país. Então, é um prazer para todos nós aqui da PDP ter o Maia como convidado e espero que vocês também gostem. Agora eu vou chamar nosso amigo Maia. Olá, Maia, tudo bem? Querido Renato, tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. É um prazer ter você aqui conosco. Era uma expectativa nossa já poder ter convidado você. E é isso aí, vamos para um bate-papo gostoso aí agora. Ótimo, muito bem. Eu que agradeço, fico felicíssimo em reencontrar esses amigos todos. Vocês, eu tive um ótimo contato quando eu tive aí. Agora, realmente, presencialmente é muito melhor, né? Muito mais contagiante, a gente se conhece, a gente faz um almoço, faz um jantar,
se encontra e discute as coisas. Mas, mesmo assim, a gente vai tirar proveito dessas lives aí e botar as coisas em dia. Vamos conversar. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos usar a resiliência, já que não pode ser no ao vivo, vamos no ao vivo por aqui, né? Você não pode ter o presencial. Isso mesmo. Estamos juntos. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Eu vou trazer aqui novamente nossos amigos de novo para a tela. Então, estou trazendo aqui novamente todos. Então, sejam bem-vindos novamente para a nossa sala de bate-papo. E eu vou começar o assunto. Eu vou fazer a primeira pergunta, tá bom, Maia? Venha. A primeira pergunta é: qual o motivo da criação do E-Social? Por que teve essa ideia de fazer E-Social? Qual foi a necessidade desse projeto ter que acontecer? Que pergunta boa, Renato. Olha, eu eventualmente posso me empolgar e vocês me interrompem, porque quando eu começo a falar, às vezes eu me entusiasmo. Essa pergunta me faz, me dá vontade. Primeiro, boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito essa oportunidade. Vamos bater esse papo. Me remete à criação do E-Social mesmo. Quando ele foi criado, na verdade, o E-Social foi bolado inicialmente pela Receita Federal do Brasil, unicamente, mas não se chamava E-Social. Ele era o tal, na época tinha um nome chamado FOPAG, ele era uma folha de pagamento, e seria algo, um sistema para substituir unicamente o MANAD, certo? Ele ia substituir a GFIP e o MANAD. Ao invés das pessoas recolherem ou declararem sua contribuição previdenciária por meio da GFIP, iriam substituir a GFIP e as pessoas iam passar a declarar a sua folha de pagamento, que aí substituiria, vamos dizer assim, o MANAD. Porém, nos chamaram, na época, nós do Ministério do Trabalho, para participar da criação do projeto, e a gente disse que tinha interesse em participar, porém tinha interesse em participar de algo muito maior. A gente gostaria de que não fosse um sistema para se apresentar somente informações de folha de pagamento, e sim de todas as informações do mundo do trabalho. A ideia foi muito bem-vinda, e aquele sistema que era para substituir unicamente a GFIP, um sistema quase que apenas de visão contributiva, né, de imposto, ele passou a ser um sistema muito maior para se fazer, por meio dele, o registro de todas as informações do E-Social. Aí eu poderia dizer... Maia? Teve um problema no áudio dele. Maia, seu áudio está falhando. Você fechou o áudio, Maia. Eu sou empolgado, posso ter batido aqui. Mas então, desculpa aí. Então, o que aconteceu? Havia só essa, vamos dizer assim, essa finalidade no sistema inicial, mas depois que houve a mudança e o aumento substancial do escopo, eu diria que um dos principais objetivos do E-Social passou a ser a simplificação dos processos das empresas, certo? Então, a gente sempre classifica em 3 os objetivos do E-Social. Ele tem um objetivo claro de garantir de forma mais efetiva o direito do trabalhador, ok? E a gente vê aí o empregado como o maior interessado. Ele tem um objetivo muito nítido de simplificar a vida da empresa, melhorar o ambiente de negócio do país. Isso a gente vê aí a empresa como uma grande interessada nele. E ele vem também para melhorar as informações do Estado, uma qualificação dessas informações. Com esses 3 objetivos, eu diria, e é o que eu digo sempre, o E-Social é um sistema bom para todos, tem muito interesse e hoje, mais que nunca, está se mostrando como fundamental e essencial no caso de fazer o mapeamento do mundo do trabalho e de se ter todas as informações integradas. Eu diria que o objetivo hoje mais importante do E-Social é a simplificação da vida do empresário, das empresas. Fizemos já a substituição do livro de registro, fizemos a substituição da carteira digital,
Hoje, nenhum empresário, nenhuma empresa precisa mais fazer anotação em carteira física. Fizemos a substituição do CAGED, fizemos a substituição da RAIS e ainda muitas outras obrigações serão substituídas e teremos um ambiente mais competitivo, um ambiente menos burocrático, e é essa a finalidade do E-Social. Até mesmo porque a informação hoje é o maior valor que uma empresa pode ter, né? E se ela tem essa informação em tempo real, maravilha. Obrigado, Maia. Agora eu vou abrir para o Hamilton. O Hamilton tem uma pergunta. Hamilton? Hamilton, está ouvindo? Ok, Maia. Muito prazer em tê-lo aqui junto com a gente. Está ouvindo? Estou ouvindo. Maia, tudo bom? Ah, legal. Um grande abraço para você. Obrigado por nos atender novamente aí. Atender o pessoal da PDP com todo carinho. Muito obrigado aí. Seja bem-vindo aí. Bom, ô Maia, você falou um pouquinho sobre a criação do E-Social, o objetivo dele, mas o E-Social, ele nasceu aí com uns 45, quase 50 eventos. O que mudou de lá para cá quando se falou em simplificação? O que aconteceu com alguns eventos do E-Social? Sumiram? Eles foram agrupados? Mudou a essência? Meu querido Hamilton, prazer em falar com você. Essa é outra pergunta que quase que me provoca. Então, se a gente for falar, eu falei já do início na criação do E-Social, e depois disso o E-Social foi se desenvolvendo. Vocês foram acompanhando, vocês sempre estiveram muito próximos, e a gente foi desenvolvendo, assim, o E-Social. Só que chegou no ano de 2019, começo do ano de 2019, com a mudança do governo, e vocês todos, acredito que todos os que estão assistindo, acompanharam vamos dizer assim, uma hesitação muito grande do governo com relação a esse projeto. Ou seja, o tema era, vão acabar o E-Social. Algo que eu dizia na época, não tem mais como voltar atrás, o projeto já avançou muito. Eu dizia isso em todas as minhas palestras, em todos os meus eventos, não é isso? Não tem mais como voltar atrás, o caminho já está traçado. Mas o que aconteceu foi que, de repente, estávamos nós lutando para ver se mantínhamos ainda de pé o projeto. Todo mundo dizendo que ia acabar, a discussão saiu do executivo e foi bater, inclusive no legislativo, veio uma lei específica dizendo que o E-Social seria extinto e que seria criado um outro sistema. Todos acompanharam isso, ok? O que é que aconteceu? Depois que o pessoal desse governo novo foi chegando, foi se situando o que era o E-Social. Vendo que, ao invés de ser algo burocrático, era, de fato, o que poderia melhorar a situação burocrática do país. Ele era um antídoto. Eu sempre brinco dizendo que ele era a vacina. E colocavam, muitas vezes, o nome dele como sendo também de mais uma dessas doenças, vamos dizer assim. Então, quando conseguimos mostrar a importância e a inevitabilidade, o quanto não podíamos abrir mão se quiséssemos continuar com todos os outros projetos, seja esse de substituição da carteira, do registro, da GFIP, da RAIS, do CAGED, etc., quando perceberam isso, disseram, aí foi o próprio ministro Paulo Guedes, definiu para nós. Tudo bem, então, se é assim mesmo, se precisa continuar esse projeto, vocês têm que simplificar ele, porque se é algo que vem para simplificar, e eu só estou ouvindo aqui um monte de gente vir me dizer que só está complicando, que está mais complicado do que era antes, não faz sentido. Então, simplifiquem o E-Social. Esse mandamento do ministro, para nós, foi, eu sempre brinquei dizendo que foi uma mega cena. Ou seja, conseguimos manter o projeto, e isso foi em meados do ano passado, e ele disse, então, nos apresentem uma versão simplificada do E-Social. Então, a gente fez lá, então, se juntou com todas as secretarias envolvidas nesse trabalho e definimos o que seria o E-Social simplificado e reduzimos substancialmente o número de eventos, diminuímos a quantidade de informação que deveria ser enviada ao E-Social e diminuímos também muitas das regras de validação desses eventos. Vamos dizer assim, tornando mais fácil para o empregador enviar sua informação.
pode ser até que de forma um pouco mais frágil até, né? Porque quando se limita às validações, pode ser que entrem coisas que não deveriam entrar, mas o que importa é que a gente conseguiu produzir um layout simplificando o então layout do E-Social, que é o que está em vigor até hoje, né, que é a versão 2.5, e nós criamos uma versão nova que colocamos uma versão beta. Não publicamos ainda a versão nova do E-Social simplificado, que vai ter um outro nome, inclusive é outra demanda do próprio ministro, de que seja feita a mudança do nome do projeto. Então, nós publicamos essa minuta, na verdade é uma versão beta, para quê? Para que as empresas, vocês, lessem, acompanhassem e nos dissessem, alguma coisa furada aqui, alguma fratura exposta, é como a gente estava dizendo. Para que, então, depois do escrutínio de todo o país, e não só de meia dúzia de nós que estamos construindo, aí a gente podia dizer, não, agora a gente vai poder publicar isso. E a gente iria publicar aí em janeiro, vocês acompanharam, dissemos que em janeiro teríamos a versão nova, tanto que a versão nova já vai se chamar 1.0, ela não vai se chamar 2.6, nem 3.0, ela será uma versão 1.0, provavelmente com um novo nome de sistema, para caracterizar esse sistema novo, simplificado, mas o que é importante e a mensagem que eu tento passar a todos é que o modelo E-Social foi mantido. Os investimentos feitos pelas empresas, e esse foi um compromisso do então secretário especial Rogério Marinho, de que as empresas preservariam, teriam preservado os investimentos que foram feitos. Então, o modelo E-Social e os sistemas que funcionam no E-Social vão ser adaptados de maneira muito mais simples para trabalharem com esse novo sistema, que é o E-Social, estamos chamando, por enquanto não tem o nome, mas que deve sair logo mais ainda, eu acho que nessa quinzena a gente publica o nome, e deve ser, aí estamos chamando, por enquanto, de novo E-Social, que é esse E-Social simplificado. Tentando resumir a resposta para a sua pergunta, o que significa esse E-Social simplificado, com menos eventos, com menos informações, com menos validações. Ele é um pleito, que foi uma demanda, na verdade, uma ordem do ministro Paulo Guedes, de que a gente apresentasse uma versão... mais simples do que essa que está no ar hoje, que é a versão 2.5, e a gente apresentou, e em breve, o mais cedo possível, espero sim, Cristo, que até o final de junho, antes do São João, a gente publique a versão oficial, a 1.0, com a versão oficial do E-Social simplificado, já publicando o novo cronograma. Vocês devem ter lido hoje, que a gente publicou uma notícia no site do E-Social, hoje de manhã, na verdade, dizendo, a gente não sabe ainda o novo cronograma, porque a gente só pode firmar o cronograma a partir da publicação do layout oficial, e isso, como a gente não fez, a gente não quer publicar logo esse cronograma, mas publicaremos assim que a gente publicar a versão oficial, mas a gente já adiantou para as empresas de que esse cronograma atual vai ser alterado, sim, porque não seria razoável a gente mantê-lo sem ter publicado com maior antecedência a versão nova do E-Social simplificado. Perfeito, Maia. Dá vontade de ficar ouvindo. Você vai falando, não dá nem vontade de ficar te cortando. Ainda para nós que conhecemos do assunto, né? Para muita gente pode parecer bastante que não conhece, mas para nós que conhecemos Então, só para entender um pouquinho, Maia, a essência do E-Social manteve-se. Manteve a essência do E-Social, que é o quê? É o modelo E-Social. O que é o modelo E-Social que mudou, que foi uma transformação, uma revolução em relação a todos os modelos anteriores? É esse método de você enviar arquivos por cada fato que acontece. Esse conceito novo que nasceu no E-Social, chamado eventos. O evento admissão, o evento alteração de salário, o evento desligamento, o evento afastamento, o evento férias, enfim. Esse modelo de enviar arquivos no formato XML, que nada mais é do que o quê?
o nota fiscal eletrônica. Eu costumo brincar dizendo que é o nota fiscal trabalhista, não é isso? Aconteceu um fato passível de registro, a empresa vai lá e transmite aquela nota fiscal de que aconteceu aquele fato, e ali, a partir de então, isso já está registrado, está no mundo jurídico, isso já está disponível no ambiente público, consorciado, disponível tanto para o fisco como para a empresa, com a informação dela resguardada, e principalmente para o trabalhador. E hoje, vocês já estão vendo, aquilo vai direto para a carteira de trabalho do empregado. E não mais uma carteira física que a chuva e a cheia levam, e que é o direito do trabalhador estava ali resguardado, e muitas vezes vai por água abaixo, literalmente, não é isso? Perfeito. O Vitor, nós vamos fazer perguntas alternadas, tá, Maia? Cada um vai fazer uma, nós temos aí algumas perguntas, e agora eu vou passar a palavra para o Vitor. Vitor. Boa noite, Maia. Tudo bom? Querido Vitor, ótimo. Prazer revê-lo. Prazer foi meu. Maia, a gente estava até discutindo, né, outro dia com os colegas, muito tem se falado, ou se falou principalmente, sobre a aplicação de penalidades com infrações advidas do E-Social. Lá na entrada, até era um motivo, olha, vocês tomem cuidado, tem os prazos, tudo mais, que vem as penalidades. Era uma forma de se estimular ou convencer, né, as pessoas a tomarem essas providências o mais rápido possível. Mas ainda há dúvidas, né, quanto à forma e critérios, né? Não sei se você teria conhecimento, poderia nos passar alguma coisa, se há alguma regulamentação específica para nos indicar, ou se está sendo aplicado, né, alguma penalidade específica para o E-Social, ou são normalmente as normas genéricas já do Ministério do Trabalho. Porque o E-Social não mudou a lei, né? Ele, na verdade, foi a implantação do sistema. Mas criou-se um mito sobre como que seria essa situação de, principalmente, fiscalização. Essa é a pergunta do advogado, perfeito. É a preocupação. É uma preocupação. Qual é o fundamento jurídico para lavrar o auto se houve mudança? Mas você já antecipou parte da resposta dizendo que o E-Social não modificou a lei em nada. Ele não modificou a lei. Ele sequer, veja só para citar um exemplo ilustrativo, com relação ao registro do trabalhador, ele sequer pediu para alterar, e poderia ter provocado alguma alteração na Constituição, ou na CLT, no seu artigo 41, que diz que o registro, ele poderia ter dito, a partir de agora o registro é por meio do E-Social, e não fez. Continua lá a opção do empregador sobre o registro, se ele vai fazer em livro, ficha, ou no sistema eletrônico. Agora, caso ele escolha fazer pelo sistema eletrônico, aí esse sistema eletrônico, isso já estava na competência do ministro, aí sim vai ser pelo E-Social. Isso é um exemplo para ilustrar, de fato. Agora, essa pergunta com relação às multas, com relação aos autos de infração, às fiscalizações, elas sempre foram uma das mais recorrentes em todos os eventos que eu passei, já nesses mais de 10 anos, que a gente começou o E-Social no final de 2010, isso é importante. Então, essas perguntas sempre foram recorrentes. E eu, como sempre tive algum cuidado e um medo com o progresso, a continuidade do projeto, eu sempre fui muito sincero, na verdade eu estava sendo sincero, de que não era objetivo do projeto. O projeto não era um projeto fiscal, deixou de ser, era um projeto que tinha aqueles 3 objetivos, do interesse do empregado em resguardar o direito, da empresa em simplificar a vida dela e do Estado em manter informações mais consistentes, e não tinha mais, porque no comecinho do E-Social havia um quarto, tinha lá, a Receita fez questão de que quando a gente divulgasse os objetivos, colocasse lá, aumento da arrecadação. Puxa vida! E nós dissemos, cara, não faz sentido. Nós dizíamos na época, não faz sentido, isso não é um objetivo, isso é uma consequência, isso é um efeito colateral positivo, em função do aumento da cobertura, que a gente fiscalizava 2% a 3% das empresas, passaria a fiscalizar 100%, e há um aumento da percepção do risco, né? Um aumento da transparência, um aumento da percepção de risco, e as empresas passariam a, então, a adimplir muito mais do que
que adquiriam, e isso diminuiria e aumentaria a arrecadação, e fizemos cálculos com relação a isso de forma muito substancial. Mas não faria sentido a gente dizer que estava fazendo um sistema para aumentar a arrecadação se a gente estava desonerando folha. No primeiro ano, desonerou em 18 bilhões, no segundo, 25 bilhões. Eu digo, agora eu vou fazer um sistema para pegar tudo de volta da folha de pagamento? Não faz sentido. Então, com base nisso, nós sempre dissemos, não é um sistema fiscalizatório, o espírito não é multar, muito menos, é só fazer com que as empresas passem a prestar uma informação de melhor qualidade e que todas sejam observadas. Isso vai promover uma adimplência, uma concorrência mais leal e tudo isso. Então, nós sempre fugimos, vamos dizer assim, dessa questão para não caracterizar o projeto como um projeto difícil, porque tínhamos medo do que aconteceu, inclusive. Eu diria que a fúria de alguns empresários com relação ao E-Social foi muito mais por causa vamos dizer assim, do nível de exposição que ele traz e do poder fiscalizatório do Estado, do que com relação ao aumento da burocracia. Porque o aumento da burocracia, não. O E-Social não é a coisa mais simples do mundo, mas quando você diz que não vai ter mais RAIS, não vai ter mais CAGED, não vai ter mais carteira de trabalho, não vai ter mais registro, aí sim ele se mostra como simples, como algo muito mais simples. Acho que o que a gente evitou isso, mas agora está muito claro. Quando as pessoas quando as empresas começaram a prestar suas informações, começaram a perceber que, a partir de então, todas as informações deles estavam indo para fiscalização. E que isso passa a ser muito mais comprometedor. Isso aí, eu digo, e para nós da área de departamento pessoal, vocês, para a PDP, isso determina uma mudança no perfil do profissional. Então, se antes você podia fazer de qualquer forma, que dava mais ou menos no mesmo, a partir de agora, todo mundo está expondo a forma que trabalha e quem faz certo está se mostrando que faz certo e quem faz errado está se expondo. Não só porque aquela empresa daquele segmento está prestando a informação, mas todas as daquele segmento. Então, é muito fácil fazer um cotejamento e se comparar. Então, eu vou dizer a você, não tem auto específico. Hoje, a gente não tem uma multa específica. A Receita até tem uma multa específica que ela botou na IN. Enfim, esqueci agora. Ela tem uma multa específica para quem deixa de prestar as informações do E-Social, mas nunca se lavrou um auto. Até hoje, nem a Receita, nem a Inspeção do Trabalho lavrou um auto. Por quê? Sabemos do tamanho do impacto que é uma mudança desta magnitude. Nós sabemos disso, sabemos do esforço das empresas, sabemos dos percalços por quais nós passamos e tivemos que passar, e passamos agora nesse ano, e que o espírito agora é convencer as pessoas a mudarem, a estarem aptas ao novo modelo, porque ele eu já dizia isso e agora eu digo com muito mais segurança, ele é inexorável, ele é inevitável, ele já está certo, não tem retorno. E você pode cometer muitas infrações por meio do E-Social, que já estão previstas em toda a legislação. Ou seja, fica muito exposto, por exemplo, o cálculo do seu FAP, se você não está fazendo corretamente, e os pagamentos ou não de insalubridade, de periculosidade e de outras verbas que são devidas quando se tem trabalhadores expostos a determinados fatores de riscos, tudo isso vai ficar muito visível. Eu acredito que há, a partir do E-Social, uma mudança não só do perfil do profissional, como também de paradigma para todo mundo, que não compensa, vamos dizer assim, fazer as coisas de qualquer jeito, porque quase que nem vão conseguir fazer. Você não consegue mandar os eventos, mandar a informação. Na verdade, você não consegue gerar a guia de tributo, a guia da contribuição previdenciária, se você não fecha a folha. Então, é diferente do que era você estando fechando sua folha na sua casa, emite uma guia ali e chega no banco e paga. Depois você, numa fiscalização de 2% a 3% das empresas, vão explicar o que aconteceu ou não. E o resto passava como estava. Então, eu diria isso, Vitor, com relação a
a multas de E-Social, não temos nenhuma ação específica para isso. Ao contrário, temos feito um esforço, inclusive orientativo, de que as empresas se atualizem, prestem suas informações da melhor maneira. Inclusive, mandamos uma correspondência muito grande com relação ao CAGED, né? O pessoal que não estava informando os desligamentos no E-Social, e tudo isso estava faltando nos números do Estado. Outra coisa que aumentou muito a necessidade das empresas atualizarem suas informações de forma correta é o fato de que está tudo rebatendo de imediato na carteira do trabalhador. Hoje todos os trabalhadores hoje têm uma carteira digital, carteira de trabalho digital. Você trabalhador, baixa a sua carteira e na hora que você tem o registro que a empresa tem que fazer e só tem um caminho pelo E-Social, aquilo tem que aparecer na carteira dele. Não apareceu, ele já pergunta: seu Antônio, o que é que houve? Eu não fui admitido? Antes não. Cadê? Você não me mandou o CAGED? Ele não estava nem sabendo, ele botou na carteira, estava tranquilo. Era o meio que ele tinha para provar em algum canto, se a chuva ou a cheia não levasse a carteira dele. Agora, é uma mudança muito grande que eu acredito que vai gerar, já está gerando uma mudança na conduta e na forma de se trabalhar. Eu disse para vocês me interromperem, senão eu falo até amanhã. Não tem problema. Agora nós temos a Silvia. A Silvia, ela tem uma pergunta para você. Pode falar, Silvia. Querida Silvia. Oi, Maia, tudo bom? Ótimo. Maia, a minha pergunta é com relação à RAIS, que você já até comentou, que as informações... Caíram. Aconteceu um pequeno acidente. Olha, ela recuperou, se levantou. Muita emoção, Maia. Silvia, você fechou seu microfone. Fechou? Abriu. Pronto. Abriu. Então, com relação à RAIS, né? Nós temos agora as empresas que estão no grupo 1 e grupo 2. Oi? Pode não, falar. É a Silvia, Hamilton. As empresas que estão no grupo 1 e grupo 2, elas não tiveram necessidade de enviar RAIS, porque já está fazendo parte desse projeto de fazer a admissão e já entregar, com os 2 dias de antecedência. A minha pergunta é a seguinte: se porventura a empresa ainda estava fazendo alguma coisa errada, como um empregado que ela não admitiu, ele acionou a justiça, conseguiu o vínculo dele, a RAIS é entregue a partir do momento em que eu lanço esse registro. Como é que fica o registro desta pessoa no retroativo? Boa pergunta. Então, vamos separar logo com relação à RAIS. Com relação à RAIS, qual foram as empresas que já ficaram exoneradas da RAIS, de terem que informar a RAIS? Foram as empresas que no ano isso a gente está falando de 2020, as empresas que em 2019 já entregaram a folha de pagamento, os eventos de folha com relação a todo o período. Por quê? Porque folha é relativo à remuneração. O registro do trabalhador, o CAGED, sim, o CAGED já é substituído a partir das empresas já terem que informar admissão e demissão. Mas a RAIS é para aquelas empresas que tinham que informar a folha de pagamento. Essas todas foram exoneradas. Por quê? Porque elas já tinham enviado todas as folhas de pagamentos. Para que a gente quer que envie de novo a RAIS? Só para ver se bate com o que ela disse? Não faz sentido. Então, isso é suficiente. Agora, elas não prestaram uma informação referente a algum trabalhador e elas querem alterar essa informação. Vejam só, as informações referentes à remuneração do trabalhador relativas ao ano de 2019, ela tem que consertar as folhas de 2019 e enviar de novo ao E-Social. Qualquer informação referente a um período anterior ao início da obrigatoriedade do E-Social, aí ele vai informar no mesmo modelo de prestação de informação que vigia antes, ou seja, pelo GD RAIS, ia fazer a RAIS lá retificadora de períodos de 2016, 17, 18. Mas o período de 2019, que na justiça o empregado conseguiu assegurar o vínculo empregatício, ele tem que entrar nas folhas
de 2019. Vamos supor que essa ação ele ganhou e ele estaria admitido desde abril de 2019. A empresa tem que abrir a folha de abril, a de maio, a de junho, a de julho, e apresentar todas as informações desse trabalhador. Agora, você sabe, o E-Social, diferentemente da GFIP, não é você ter que fazer a folha de todos os empregados. Você só vai prestar as informações relativas àquele trabalhador e abrir e fechar a folha. Claro, isso vai dar diferença com relação ao tributo devido naquele período. E a cada um, a empresa vai, na DCTF Web, gerar guia com relação à diferença que não foi com os devidos encargos de juros e multa. A mesma coisa com relação ao FGTS, ele vai ter que fazer e gerar de novo para recolher as diferenças que ficaram pendentes por ele ter feito errado a folha de pagamento. Seria essa a conduta e a orientação para esse caso específico. Dá até uma dor no peito pensar nisso. Por isso que eu digo, Silvia, é o que eu digo, o que acontece? As pessoas começam a ver que o nível de exposição é tão grande, a fragilidade, que é tão... Você se expõe tanto, que é muito mais fácil fazer a coisa correta. É muito mais simples. Exato. Muito mais simples. Obrigado, viu? Valeu a resposta. Bom, agora, Washington, eu vou pedir para você, como presidente, se consegue abrir um espaço para trazer as pessoas do chat para quem quiser participar ao vivo, tá bom? Mas pera aí que seu som está fechado, desculpa. Boa. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta com você. Não, sem problemas. Sem problema. Até daqui a pouco. Até mais. Então, pessoal que está assistindo, ouvindo, eu acabei de colocar um endereço aí no chat. Quem quiser entrar ao vivo agora, pode entrar. E nós vamos conversar com vocês aqui no ar. Pode fazer a pergunta para o Maia. Não sintam vergonha, pode entrar, tá bom? Antes disso, deixa eu só apresentar aqui os apoiadores desse evento, que é o DIPAC, a DDI Consultoria, a Ideal Recursos Humanos, a PDP, Rede de Gestores, a Newfly, Paulo Neto, Portal H-Mari e RB Consultoria. Nós temos aqui, já chegou a nossa primeira convidada, Kátia Guilherme. Está ouvindo, Kátia? Está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Oi, Maia. Fui sua aluna, Maia. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. vocês Olá, bem. Kátia. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Olá, tudo bem, pessoal? Maia, eu tenho observado que quando você fala nos eventos do E-Social, você fala muito em remuneração. E nós temos aí o evento de pagamento, que é o 1210. O que se pretende com esse evento? Porque alguns, inclusive especialistas se dizem especialistas em E-Social, eles dizem que não é fundamental, que a gente não precisa nem se preocupar nesse momento, porque está em teste, que esse evento vai cair. E o que você me diz, Maia? Kátia, vou lhe falar sobre esse evento. Esse evento já foi motivo de tantas discussões com a Receita. E tem uma história tão grande por trás desses fatos. Tem a ver com o nascimento da DCTF Web, tem a ver com muita coisa, mas eu vou explicar de maneira clara para que as pessoas entendam o quanto não tem nada de que esses eventos estão em fase de teste. Não. O que é o E-Social? Qual o modelo E-Social? O modelo E-Social é de que as empresas têm que declarar eventos relativos a fatos que acontecem. Fatos distintos devem implicar o envio de eventos distintos. E são dois eventos absolutamente distintos. Acreditem, as pessoas às vezes se confundem. O que é uma coisa? Uma coisa é o sujeito trabalhar durante um mês. Eu trabalhei durante um mês.
Uma vez que eu trabalhei, eu tenho direito à minha remuneração. E a remuneração vai ser o meu salário, mais minhas horas extras, mais os adicionais a que eu tenho direito. Tudo isso eu já tenho direito. E eu já trabalhei, e apenas se relata isso a partir de um evento específico, que é o 1.200, o S1200. Se você vai pagar ou não, se a empresa vai pagar ou não isso, é outro fato. Não só é outro fato, como é outro fato gerador. Ele gera outros efeitos jurídicos, o pagamento. O pagamento pode ser feito no mesmo mês em que a pessoa trabalhou e pode ser legalmente, sem multa nenhuma, pago no mês seguinte, desde que seja no 5º dia útil. Então, são dois fatos distintos que têm que ser relatados em momentos distintos e que são fatos geradores de coisas distintas. O 1.200 serve de base de cálculo para o FGTS e para a contribuição previdenciária. Esses que são regidos pelo regime de competência. Já o pagamento vai implicar o pagamento do imposto de renda. Ele é base de cálculo de outra coisa. Então, um exemplo para ilustrar para todo... Eu sei que vocês sabem, mas para as pessoas que estão ouvindo. Você trabalhou no mês e trabalhou algo, o tanto, que lhe dá direito a uma remuneração de R$5.000. Ok? Nesse mês você trabalhou. Eu já posso calcular, nesse mês que está fechando, qual a contribuição previdenciária, qual o FGTS que tem que ser recolhido, está tudo certo. Porém, nesse mês eu não paguei nada a esse trabalhador. Deixei para pagar no mês seguinte. E no mês seguinte eu não só paguei até o 5º dia útil o que ele trabalhou nesse mês, como eu estava cheio de grana, e paguei também o que ele trabalhou no mês seguinte. E ele, no mês seguinte, também trabalhou algo que merecia R$5.000. Então, ele vai ter recebido R$10.000 no segundo mês, e no primeiro mês ele não recebeu nada. O cálculo do imposto de renda vai ser em função de que no primeiro mês ele não devia nada de imposto de renda, porque ele não recebeu nada. E no segundo mês ele devia algo calculado em cima de R$10.000 e não de R$5.000. Então a gente tinha que separar, tem que ser eventos separados, e não tem nada de dizer que não tem importância, que não tem nada. Ao contrário, é tão importante um quanto o outro, ok? Então, quem disse que é um evento que está em teste, não sacou ao certo que são dois eventos importantes, que registram fatos distintos, que podem corresponder. As pessoas podem pagar aquilo que deveriam, mas podem não pagar. Não tem dinheiro, não pagou. São fatos distintos, ok? Com a não sei se eu fui claro. Sim, claro. Mas com a simplificação, não há possibilidade dessas informações de pagamento irem junto com o evento, com o 1200, que é o de remuneração? Não há uma possibilidade de unificação? Não? Não há. Já houve uma tentativa muito grande, as pessoas dizerem isso, fazerem isso. Não está assim, nem está nessa versão beta, nem pretendemos mudar isso. Cogitado, né? Não. Cogitado já foi muita gente queria, mas que não haveria diferença. Veja o que aconteceria. Você teria no próprio 1.200 um local para colocar as informações relativas ao trabalhado, à remuneração, e outra para falar sobre o recebido. Mas não o recebido nesse evento, o recebido com relação ao que foi pago. Então, é a mesma coisa que se estivessem em eventos opostos. O que as pessoas confundem e queriam juntar bota tudo no 1.200, bota o que ele trabalhou e o que ele pagou disso que ele trabalhou. Não é disso que ele trabalhou. Ele pode estar pagando coisas de outros momentos, entendeu? Então, mas eu entendo essa dúvida, foi lançada muitas vezes, as pessoas achavam que isso podia simplificar, mas isso não simplifica, na minha visão, discuti, defendi muito isso, não simplifica, ao contrário, complica. E não vai ter essa junção do 1.200 com 1.210 até hoje, às 20h50. Tá certo? Ok. Obrigado. Muito obrigada, tá, Maia? Um grande abraço. Por nada, um prazer. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi uma plataforma que as pessoas vão entrando assim. Foi um prazer falar com você, Kátia. Legal. Carla,
Agora ela já saiu. Pessoal que está assistindo, eu vou para mais uma rodada de perguntas aqui e daqui a pouco eu vou chamar novamente quem está aí no chat para poder entrar ao vivo. Maia, tem um monte de perguntas aqui. Eu vou tentar ser o mais honesto possível com todos para poder colocar aqui no tempo que a gente tem, ok? Vamos lá. O Hamilton tem mais uma pergunta. Correto, Hamilton? Hamilton, está ouvindo? Agora? Me ouvindo? Legal. Ô, Maia. Oi, pode falar? Pode falar. Estou ouvindo, pode falar. Pergunta. Legal. Tá, legal, vamos lá. Ô, Maia, sei que você é um apaixonado aí por tecnologia. O pessoal do RH, com relação aos atestados médicos, tá? Hoje a pessoa, quando passa por um médico ou algo assim, ele tem todo o prontuário eletrônico ali. E por que esse prontuário eletrônico, tá? Digamos assim, não poderia simplificar, talvez, a vida no futuro, ter um atestado médico eletrônico, que já iria as informações para a Previdência, para a empresa e para o E-Social. Eu acredito que iria simplificar. E outra, mantém-se o sigilo médico, porque se o médico da empresa, ele acessa esse atestado através de algo eletrônico, aí o CID fica mantido entre sigilo médico. Não sei se é coisa maluca, mas é uma coisa eletrônica que acredito que seja possível. Não só é possível, como é totalmente aderente ao E-Social. Isso aí vai ser assim o quanto antes. Agora, a gente não conseguiu ainda colocar sequer no ar e vai prorrogar de novo o prazo. Com relação aos eventos de segurança e saúde, a gente não está podendo dar esses passos ainda. Mas não tenha dúvida, Milton, você está certíssimo. Se tem algo que é aderente ao E-Social, é um atestado médico eletrônico. O que é que acontece? O E-Social, na verdade, não é esses eventos que estão vindo. E sim a plataforma que foi criada, é o canal de comunicação. A partir de agora, tudo vai poder vir por meio do E-Social. Qualquer coisa, não só os atestados médicos, mas os laudos técnicos, não é isso? Você tem um laudo de uma caldeira que hoje tem que estar lá do lado da caldeira, ou que tem que estar lá junto do escritório. Puxa vida, você manda para o E-Social. Você tem um borderô, você tem como é que se chama? Um plano de voo que o piloto que entra na aeronave tem que fazer antes de voar. Não, aquilo pode estar no E-Social. Você tem 1 bilhão de opções. O que a gente criou, eu costumo comparar, com o telefone. O que criou foi o telefone. Os serviços que estão sendo postos agora, que são esses iniciais, são apenas parte, 1/1000º dos serviços que poderão ser prestados pelo telefone. O E-Social é o canal, é a nova forma de envio de informações. A partir daí, com certeza, não tenha dúvida com relação aos atestados médicos, com relação a muitas outras informações, muitos outros documentos, todos passarão a fluir para o meio digital e migrarão pelo E-Social. Perfeita a sua pergunta. Obrigado, Maia, mais uma vez. Nós estamos chegando a 53 minutos de conversa. Obrigado. Você tem mais uma pergunta? Quem? Eu? Isso. Não, eu estava vendo aqui, porque a pergunta que eu tinha feito, o Maia já respondeu junto com a do Hamilton, que eu ia falar justamente sobre aquela questão do ano de 2019, que houve, né, a explicação do final, né, do E-Social e como que ficaria, né, daqui para frente. Mas eu coloquei uma, não sei se está anotado aí, o Renato, que tinha também feito uma proposta, era, por exemplo, ainda voltando, vendo um aspecto até jurídico, né, sobre os dados da informação por uma empresa, né, se ele pode ser requisitado para fins judiciais, existe um relatório específico para isso? Por exemplo, um juiz do trabalho ele poderia requisitar? Eu vejo, principalmente quando tiver já implantado o SST, né, que aí tem alguns dados específicos sobre saúde e segurança,
eu imagino, ou mesmo sobre progressão na carreira, para identificar equiparações, porque é uma riqueza de informações que contém no sistema, e a empresa ela estaria se declarando, né? Então, qualquer informação depois que ela queira provar o contrário, quer dizer, ela vai ter que fazer prova contra o que ela já tinha declarado, quer dizer, ela poderia até, eventualmente, ser apontada como uma declaração falsa, né? Ou até um crime, se for levado às últimas consequências, né? E eu queria saber, então, tem um projeto, tem essa possibilidade, o juiz, ou então uma parte, o empregado, eu sei que a empresa tem declarado aquilo, mas ele não tem materializado. É possível extrair isso do E-Social? Você saberia dizer? Sei dizer. É uma pergunta também muito boa, Victor, com relação ao E-Social, mas é importante termos noção, e eu acho que até muitos órgãos do Estado não têm noção concreta do que consiste, do ponto de vista tecnológico mesmo, o E-Social. O E-Social não é, digamos assim, vou falar algo que as pessoas se surpreendem, ele não é um banco de dados, ele não é um grande banco de dados, ele é apenas um repositório de arquivos. Perfeito. Então, as empresas preparam um arquivo, mandam, ele cai numa pasta, num diretório, como a gente chamava tempos atrás, né? Caiu naquela pasta do... E são arquivos que vão chegando. Qual é a diferença para um banco de dados? Um banco de dados é algo que tem os dados organizados. Então, você pode, por exemplo, no CNIS, pedir, eu quero saber quantos empregados domésticos foram admitidos no mês de junho e quantos desses têm mais do que 30 anos de idade. Você faz uma query, uma pergunta, e aquilo salta porque é algo estruturado para isso. O E-Social, não. Para se fazer isso, vai ter que se abrir todos os arquivos e ver, eita, este foi uma admissão. Está entendendo? Isso é algo diferente. Então, como funciona o E-Social? O E-Social, ele simplesmente é um sistema que recebe essa informação, na hora que ele recebe, ele valida, se não encaixou, se não está da forma que foi prescrita, ele descarta e diz só para a pessoa, não serviu não, está com esse erro. Até que a pessoa acerta e ele devolve um número de recibo. Quando ele recebe isso, o que ele faz? Ele manda para os entes, seja para o INSS, seja para a Receita Federal, seja para o Ministério do Trabalho. Ele manda para os entes e os entes abrem aquele arquivo, naquele momento, e povoam os seus bancos de dados. Ok? Para que essa explicação técnica? É para dizer... E a gente tem orientado, a gente tem feito um trabalho, inclusive está começando mais uma nova etapa com a Justiça do Trabalho. Não tenha dúvidas. O poder de requisição do Judiciário, assim como do Ministério Público, permanece. Eles podem requisitar, mas eles têm que requisitar ao ente que recebeu, o dono da informação, que recebe a informação e que povoou. Então, o Judiciário já tem informação do CNIS. Ele vai e acessa o CNIS. E ele pode tirar o que está no CNIS. Porque o que veio do E-Social, se entrou, foi para o CNIS. O CNIS vai e... ou ele vai, vamos dizer assim, nos dados da RAIS ou nos dados do CAGED que estão sendo alimentados pelo E-Social. É essa a informação. Então, tanto o Judiciário quanto o Ministério Público continuam e têm o poder de requererem a informação que quiserem. Ao contrário, a gente não quer que eles tenham que requerer nada. A gente está criando ferramentas para que eles possam acessar as próprias informações, já como foram trabalhadas, recebidas e povoadas nos respectivos bancos de dados. Aí sim, o juiz, e ele já sempre requereu e vai continuar requerendo, quero que seja anotado no CNIS que esse vínculo existiu. Então, a empresa vai ter que mandar o E-Social para que bata no CNIS, para que bata na carteira. Quando o juiz determinar que seja anotada a carteira do trabalhador, como é que isso vai ser anotado? Vai ser anotado por meio que a empresa vai fazer o envio do E-Social ou o ente que já tem hoje competência para fazer uma anotação na carteira, por meio do processo de anotação de carteira, que é o Judiciário ou a própria Inspeção do Trabalho, vai usar uma ferramenta para enviar essa informação que vai, ao fim e ao cabo, bater no CNIS, que é o cadastro dessas informações sociais. Perfeito. Muito bem. Obrigado mesmo. Silvia, agora a sua vez, mais uma pergunta. Maia, a minha pergunta é com relação a relógio de ponto.
vai ter mesmo a integração do horário de ponto com o e-social por conta de banco de horas? Como é que vai se dar isso? Veja só, até hoje, em todas as versões do e-social, nenhuma delas tinha a integração mesmo tecnológica entre o REP, aquelas empresas que usam já o registro eletrônico de trabalhador, né? Não tinham integração, ninguém enviava o arquivo do próprio ponto para lá. As empresas estavam até hoje, até a versão 2.5, prestando informações que elas levantaram nos registros de ponto, não é isso? E prestavam informações com relação também ao banco de horas. Quantas horas positivas e quantas negativas. Isso está vigindo ainda na versão 2.5. Adianto para você, você já deve ter visto na versão beta, e será assim nessa versão mais simplificada, não estaremos pedindo mais essas informações com relação ao banco de horas. Não vai ser mais solicitada. Que era porque isso era uma das ações que mais requereram, que mais provocaram queixas das empresas, porque dava um trabalho enorme para se fazer a apuração de tudo isso até o fechamento da folha. Na verdade, você deve estar sensível a isso. E isso está saindo. Na versão simplificada, a gente não pede mais informação relativa à quantidade de horas do banco que foram acrescidas ao banco ou retiradas do banco. Nem pedimos o ponto, não pedimos nada em relação a isso. A gente quer que as empresas declarem no 1.200 o quanto estão pagando, quantas horas vocês estão pagando aos seus trabalhadores. Pronto, ele presta essas informações. Se está devendo em horas de banco de horas ou não, isso não está indo para o e-social e saiu nessa versão mais simplificada. Muito bem. Bom, acabou mais uma rodada de perguntas. Então, novamente, eu vou jogar aqui o endereço da nossa plataforma. Quem quiser entrar ao vivo, pode entrar. Enquanto isso, eu vou pegar algumas perguntas lá do começo, Maia, que, nossa, tem muita coisa aqui. Deixa eu ver. Eduardo Palma, para as empresas ficou só o trabalho. Além disso, se tiver um erro, tem que ficar abrindo folha para corrigir pena alteração de cadastro. É uma pena ou tem que penar? Não entendi muito bem. É isso aí, Palma. É isso aí, Palma. Na verdade, sempre foi assim. Sempre foi assim. As empresas sempre tiveram que consertar os erros que fizeram. A questão é que nunca ou muitas vezes não fizeram. E isso gerava o que a gente tem. E eu vou dizer esse número para que a gente tenha noção sobre o que a gente está falando. Só para ilustrar o tamanho desses erros e as consequências desses erros. O que é que acontece? Vocês sabem que o INSS presta muitos benefícios, né? Paga benefícios todo ano. Eu não vou falar desse ano atual por causa de tantos... É um ano atípico. Mas no ano normal, vocês, colegas, fazem ideia de quantos benefícios o INSS paga? É cerca de 12 a 14 milhões de benefícios são pagos pelo INSS. Vocês acreditam que 20% de 12 milhões não dos que requereram e foram pagos, não foram pagos de imediato por algum problema de informação. Ou seja, implicou que o trabalhador pode ter sido só ter que ir na empresa falar com o seu Antônio lá do departamento pessoal. Eu inventei seu Antônio, eu acho seu Antônio o nome da cara do chefe do departamento pessoal. Seu Antônio, conserta aí meu PIS. E nisso ele pegou mais um ônibus de ida e outro de volta, se não 2. Ou perdeu tantas horas da vida dele ou do trabalho. É algo tão grave, é algo tão coisa, que a gente tem que fazer tudo o que for possível para, primeiro, só receber uma informação qualificada. Não necessariamente vai estar certa, mas o mais certo possível. Não pode estar lá o CPF do Maia com o PIS da Silvia, com o nome do Hamilton. É isso que não pode acontecer.
Então, esses erros têm que ser consertados e têm que ser consertados por quem errou. Tem que ser consertados na empresa. O que eu acredito, Palma, é que haverá, sim, uma mudança, eu já disse isso, no perfil do profissional, no perfil do sistema, e as coisas vão ser barradas antes. Vão ser barradas antes. E quando a pessoa, vamos dizer assim, o gestor, que como a Silvia falou desse exemplo aí, que precisou o judiciário dele, o judiciário impor a ele as alterações, ele vai colocar na balança, talvez, e diga assim, não vale a pena, porque sim, é mais fácil eu fazer o certo do que apostar que não vai dar em nada. Vai dar em alguma coisa, porque agora tudo mudou. Agora não é 3% ou 2% que vai ser fiscalizado e vai se ver o erro. É 100% das empresas. 100% das empresas estão mandando as informações para um computador que vão conferir. E que, se encontrarem erro, vão dizer, olha, está errado, conserte. Vão tentar, o sistema vai tentar dizer no momento que a empresa estiver enviando. Mas muitos erros que são cometidos pela empresa, o sistema não vai conseguir prevenir antes. Então, é isso mesmo. Fica para nós, eu me concluo com você, eu sempre que me apresento, Renato, eu falo que antes de ser auditor fiscal do trabalho, eu já fui gerente também. Eu já trabalhei na iniciativa privada, trabalhei 10 anos na iniciativa privada e trabalhei na área de departamento pessoal. Eu sei o que é isso, eu sei o quanto sempre foi desvalorizado um profissional da área de departamento pessoal. O quanto... E eu trabalhei em construtora, não era raro entrar um engenheiro, ele entra chutando a porta, estou falando mal de engenheiro aqui, não, eu gosto de muitos amigos, mas muitos desses da empresa que eu trabalhei são meus amigos, mas ele entra chutando a porta e diz, eu quero 30 pedreiros para amanhã, se vire, isso não é assim que a coisa, não é, então não é você, aí você sai, então você vai lá e bota as pessoas de qualquer jeito, não é assim que as coisas devem funcionar, e não é assim que as coisas vão conseguir funcionar a partir do E-Social. A mesma coisa com relação ao escritório de contabilidade. A coisa mais comum é chegar o seu cliente com uma pasta, sacode lá e diz, olha aí, fulano começou no dia 15, cicrano começou no dia 2, ajeita aí. Fulano sempre ajeitou, disse, lamento, meu querido. Mas agora a gente vai informar que ele entrou na data lá atrás e a gente está sujeito a uma multa, porque registro tem que ser prévio. No mês seguinte, ele diz assim, fulana, Silvia, minha contadora, por favor, olha, estou contratando fulano, o que é que eu faço? Aí ele sabe que vai ter que perguntar a uma profissional competente quais os procedimentos que têm que ser feitos, se não quiser uma insegurança jurídica, se não quiser um passivo judicial, jurídico, ou uma multa. É essa a regra do jogo, e é uma mudança, sim, de paradigma. Eu entendo, muitas vezes, Palma, a preocupação que se tem, mas isso é isso que tem que ser mudado. Ok? Um abraço para você. Desculpe se eu não fui muito... Não, foi perfeito. Entusiasmado. Tem uma pergunta aqui do Bruce, eu vou tentar responder e você me corrige se eu estiver errado. Fugindo um pouco do assunto, minha pergunta é para o Maia. O que o MT está fazendo para as empresas que suspenderam os funcionários por conta da pandemia e os mesmos continuam trabalhando? Desculpa, está errado. Assim, se suspendeu não é para trabalhar, está fora da lei, se está fora da lei não é assunto. Não, mais ou menos. Mas é isso, Renato. O que ele está perguntando é sobre a fiscalização. Se a fiscalização está indo em campo. Está sim, Bruce. Já aviso. Está indo, e eu tenho acompanhado de perto. E tivemos um desgaste péssimo de ontem para hoje. Um fiscal foi agredido por um dono de escritório de contabilidade. Eu não vou fazer denúncia aqui, nem vou citar onde foi ou quem foi, mas foi aí em São Paulo, porque tinha denúncia com relação a outras coisas, o fiscal chegou no ambiente, mesmo nessa época de pandemia, está indo e fazendo fiscalização. Está sendo feito fiscalizações, levando em consideração, por exemplo, as empresas que atendem por delivery de alimentos, de lanche, que muitas delas tiveram um aumento enorme de demanda, entendeu? Não, já eram de entregas, já faziam por entrega, houve um aumento muito grande da demanda, e quando a gente analisa aquelas pessoas que
que estão com contrato suspenso, vê que os empregados daquela empresa toda estão suspensos. De como é que você liga para ela e ela está lá no iFood, ou está lá no não sei o que, você liga para ela e ela fornece. Então, isso já levanta a suspeita, e sim, a minha resposta é, está havendo fiscalização. Eu digo que não vale a pena fazer isso, porque eu acho que isso é, antes de tudo, de algo, de uma vileza, é algo tão horrível, numa crise dessa, em que o governo já se dispôs a fazer algo para ajudar o empresário a não ter que demitir e ajudar o empregado a não ser demitido, alguém fazer uso disso para fraudar a legislação. Isso é crime, isso é um absurdo, além de que denota falta de qualquer falta de, eu diria assim, de empatia, de sensibilidade e de solidariedade com o país e com os outros. Mas, desculpa aí que eu agora me empolguei, mas... Acredite, a pergunta dele é se o MTE, a fiscalização, está fazendo alguma coisa. Está sim, está fiscalizando e tem gente até tendo muito desgaste por isso. Ok, vamos para a próxima rodada. Hamilton. Hamilton, você ainda está entre nós? Oi, vamos lá. Sim. O pessoal também, está perguntando com relação a condomínios. Nesse novo cronograma, tem mais uma previsão de quando entra os condomínios no E-Social? Veja só, todas as empresas privadas já entraram no E-Social. Todas as empresas e aquela também sem fins lucrativos, todo mundo já tem que estar prestando informação ao E-Social. Só quem não está prestando informação ao E-Social ainda são os órgãos públicos, as entidades internacionais, organismos internacionais. Esse do grupo 4 é que não entrou nada ainda. Todos os outros estão prestando informação. Quais são? São 3 grupos. O primeiro grupo, que é as empresas com faturamento acima de 78 milhões, esses já estão informando todas as fases do E-Social, tanto as movimentações como a folha de pagamento. O grupo 2, que são as empresas acima de 4,8 milhões a 78 milhões, também já estão informando tudo, todas as movimentações e as folhas de pagamento. Agora, o grupo 3, das empresas pequenas ou sem fins lucrativos, onde se enquadra os condomínios, esses já estão tendo que mandar informações desde o final do ano passado, porém não têm que mandar ainda a folha de pagamento, os eventos de folha, o que permitiu que esse grupo ainda não tenha que substituir a GFIP, ou seja, não tem que ir calcular o tributo devido lá na DCTF Web. Esse grupo 3, das empresas pequenas, dos micro, dos MEI, de todos esses. Pois bem, para essas empresas está previsto no cronograma que está vigente, tá certo? Está previsto que eles vão entrar a partir de setembro deste ano. Setembro, outubro e novembro, porque a gente fez um escalonamento em função da terminação do CNPJ, para que não tivesse que entrar todos de vez, teria que começar a prestar as informações de folha de pagamento, que é o que está faltando. Pois bem, é esse cronograma que a gente noticiou hoje que ia alterar para que não seja agora em setembro e que seja só em... A gente não sabe ainda, não fechou o cronograma, mas deve ser em meados do primeiro semestre do ano que vem. Ok? Perfeito. Vitor, sua próxima pergunta. Maia, é uma pergunta que não tem ligação direta, específica com o E-Social, mas como você tocou no assunto, eu acho que talvez possa falar alguma coisa para a gente. Por exemplo, se há no momento atual que a gente está vivendo, da pandemia, alguma orientação específica do Ministério do Trabalho sobre afastamento de pessoas com suspeita de estarem infectadas. É um problema que às vezes não tem teste no lugar, uma cidade menor, a empresa não tem recursos para fazer esses testes. E daí, se a empresa que ainda não adotou a suspensão do contrato, né, aquela prevista nas MPs, ela poderia aplicar para um grupo de empregados que estariam suspeitos, né, mas ainda não confirmados, quer dizer, não tem confirmação. Eu até me questiono se isso não seria uma fraude, né, mas se, por exemplo, para evitar que haja uma contaminação geral, se a empresa ela poderia, olha, vou adotar, eu não adotei ainda, estava na produção, a produção está regular,
mas para que não haja uma disseminação, houve 1, 2 casos suspeitos, então eu vou parar para todo mundo agora. Não sei, é uma... Eu estou entendendo, Silvio. Eu realmente não acompanhei isso, essa coisa em detalhe. Eu sei que, para o que estiver doente, esse pode se afastar, e mesmo os primeiros 15 dias serão arcados pelo INSS. Houve uma previsão... Os 15 dias? Os primeiros 15 dias dos afastados por Covid-19, pela doença Covid-19, já tem o código específico e eles poderão, essas empresas, mesmo pagando o salário, poderão abater da sua guia de previdência. Essa foi uma mudança numa dessas MPs aí que eu não acompanhei, não foram as trabalhistas, foi previdenciária. Houve essa previsão. Agora, com relação aos suspeitos, que tem que ter uma ação com relação aos suspeitos, eu não tenho dúvida, eu não creio que tenha tido alguma norma permitindo que a empresa deixe de pagar para esse trabalhador, não acredito que venha, nem que tenha nada disso, e também não acho razoável que ele bote um trabalhador que está com a suspeita da doença para trabalhar junto com as outras pessoas. Algumas fiscalizações que estão sendo feitas nesse momento têm sido contra, ou com base em denúncias de trabalhadores que estão denunciando que não está sendo, vamos dizer assim, implementada pelo seu empregador as medidas necessárias para não contaminação, seja fornecimento de máscaras, seja separação. Às vezes estão todos tendo que trabalhar um do lado do outro, né? Então, as denúncias têm sido nesse sentido e a fiscalização tem agido, mas eu não sei lhe dizer se qual a ação ou se há uma multa específica em relação a isso por esse descumprimento, porque eu não estou mais na fiscalização, mas é isso que eu posso lhe dizer que eu sei e não sei se lhe ajuda muito. Obrigado. Perfeito. Silvia? Oi. Querida Silvia, mais uma. Bom, mais uma. Voltando lá naquela pergunta acho que foi do Palma, com relação a... Não tenho certeza se foi... Não, foi do Bruce. Com relação à fiscalização. É sabido que realmente há muitas empresas que estão dando redução, principalmente a redução de contrato, e as pessoas estão trabalhando no horário normal. Não sei se como acordo de empregados com patrões, mas acontece. A minha pergunta é a seguinte: como vai ser na MP 936, coloca que se for descoberta a fraude, a empresa tem que reembolsar o governo. Como será feito esse reembolso na caracterização, na autuação da empresa com essa fraude? Pergunta difícil essa, Silvia, pergunta difícil. O que é que acontece? Primeiro, no caso das fraudes, que não houve suspensão e as pessoas estão trabalhando, quem vai ter que devolver não é a empresa, é o próprio trabalhador por meio de um DARF. Quem receber indevidamente vai ter sido o trabalhador. Nenhum dinheiro foi para as empresas. Todos os dinheiros foram para os trabalhadores, ok? Quem vai ser punido, quem vai ter que devolver, caso tenha constatado uma fraude, é o trabalhador que recebeu indevidamente, que a empresa não recebeu, ok? A princípio, é isso. Mas, com relação à redução, primeiro, o que a gente tem que ver é que essas soluções surgiram assim, de repente, né? É um programa bilionário, um programa urgentíssimo, que foi feito assim, as pessoas sentindo. Então, muitas dúvidas surgiram para nós com relação aos procedimentos devidos. Uma pergunta que tem a ver com essa sua, que é: um trabalhador que está trabalhando com jornada reduzida, que fez o acordo, foi aprovado e está com jornada reduzida, esse trabalhador pode fazer hora extra? Eu estou perguntando se ele pode fazer hora extra. A lei não diz. A medida provisória... Não, eu sei. Ela é omissa nesse campo. Então, eu, fiscal, eu chego na empresa... mas eu sou fiscal, chego na empresa e chego lá e fulano está trabalhando e está trabalhando aquelas outras 2 horas que era para ele não estar trabalhando. Aí o que é que a empresa vai dizer? Não, é verdade, eu precisei que ele fizesse essa hora extra hoje. Não é verdade? É uma situação difícil com relação a isso e tem muitas coisas que são
frágeis com relação a isso. Agora, a lógica do programa foi não dar dinheiro para as empresas. Nesse caso, o plano para dar dinheiro para as empresas é outro, né? Tem agora o PRON, esqueci o nome agora, saiu ontem, que é para você fazer um plano para as empresas terem crédito para pagar a sua folha, para fazer qualquer movimentação. Isso é um plano para o empresário e o dinheiro vai para ele. Esse outro foi para os empregados que anuírem, que fizerem um acordo, eu estou falando especificamente do BEM, do benefício emergencial, para os empregados que fizerem o acordo poderem receber parte ou todo do governo, tá certo? E o empregador poder suspender, deixar de pagar salário para ele. Foi essa a forma que foi encontrada para esse programa, e nesse programa, quem pode ter que devolver dinheiro constatada algum pagamento indevido é o próprio trabalhador que recebeu uma verba e não tinha direito, vamos dizer assim. Ok? Ok, Silvia? Ok. Então tá bom, vamos... Tá bom. Oi? Nós estamos chegando já em 1h20. Tá bom, tá com respirando. Tem aqui uma pergunta da Karina. Quando a DIRF vai ser substituída? Tá. A DIRF já deveria ter sido substituída faz tempo. A Receita Federal tenta isso há muito tempo. Mas eu posso dizer que não tem data prevista. Eu posso dizer que eu acompanho em todas essas reuniões com os colegas da Receita, que sequer tem recursos para desenvolver toda a DIRF, para botar a DIRF no ar. Então, havia uma meta muito grande de se colocar a DIRF a partir de janeiro desse próximo ano, mas com essa mudança do cronograma do próprio E-Social, que significa dizer que as empresas do terceiro grupo não estarão ainda enviando folha, eu acredito que vai ser postergado. Não posso lhe dizer, é um sistema da Receita, não tem, nós do E-Social, nós do Ministério da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, não temos gestão, só quem tem a Receita Federal do Brasil. Pode ser que ela responda sobre a DIRF, mas eu posso informar que não tem data prevista para a substituição da DIRF ainda. Não há cronograma fechado, nem há data fechada para a substituição da DIRF. Vou trazer mais uma pergunta aqui da internet. Essa daqui, eu acho que você mais ouviu até hoje. Para a empresa que ainda não mandou nenhuma informação do E-Social e mandar retroativo, pode gerar multa para a empresa? Poder gerar multa, sim. Todo mundo que já tinha obrigação de mandar informação para o E-Social, seja qual foi a informação, e não enviou, a rigor, está passível de multa. Sim, está passível de multa, que tem aí o período de 2 anos ou a 5 anos, dependendo da informação, que pode ser autuada em função desse seu atraso. O que eu posso lhe dizer, Fabiana, né? Acho que foi Fabiana. Isso. É que não há nenhuma intenção, eu não tenho assistido a nenhuma intenção de nenhuma das duas fiscalizações, nem do Ministério do Trabalho, ex-Ministério do Trabalho, né, da Secretaria da Inspeção do Trabalho e da Receita Federal, de multar em função disso. Nós estamos fazendo um trabalho enorme de conscientização, de apelo, precisando das informações, e que as empresas que correrem atrás e se atualizarem, dificilmente, isso eu estou dizendo o que eu acredito, aquelas que conseguirem se atualizar e ficar em dia com o E-Social, dificilmente vão ser autuadas por causa desse passado. É o que eu acredito. Se você tem essa condição de fazer isso, corra atrás e faça isso. Afora isso, é muito feio a pessoa não ter ainda se atualizado, não ter... Eu até dou uma dose de perdão face ao nível de insegurança que foi criada na discussão do ano passado com relação à continuidade ou não do E-Social. Mas, depois que se firmou e que o ministro definiu que o E-Social continuava, que publicou aquela portaria 300, definindo um novo modelo de gestão do E-Social, eu acredito que ninguém mais tem a desculpa de dizer, eu não sabia, achei que não ia para frente. Ok, então, o chamado que eu faço ainda é tempo,
vá lá, atualize tudo, que dificilmente eu acredito que alguém vai ser punido por causa desse passado, se estiver em dia, se atualizar tudo, que isso é o que é mais importante. Tá certo. Muito obrigado, mas é o que eu te falei. Se deixar, a gente quer ouvir você falar, e é muito gostoso essa conversa. A Silvia quer falar, Silvia? Sim, eu quero fazer uma pergunta, mas a última pergunta. Em alguns cursos que eu fiz do E-Social, tanto pela internet como presenciais, era dito que as empresas que fossem fiscalizadas por alguma denúncia já envolvidas no E-Social seriam fiscalizadas até 5 anos para trás. Isso procede? Procede, isso é a verdade. A verdade significa dizer o quê? Que o fisco tem o poder de fiscalizar até 5 anos para trás. Sempre tem. Pode ser daqui a 20 anos, ele pode pegar 5 anos para trás de 20 anos, ou seja, você sempre tem um período de 5 anos que você está sujeito a ser fiscalizado. Agora, se passou mais de 5 anos, 6, 7 anos, a gente não tem mais como fiscalizar ou punir com relação àquilo. Mas com os últimos 5 anos, a gente pode punir, sim. Então, essa a lei. Mas o que eu estou dizendo é que não é razoável que a gente corra atrás do descumprimento de determinado... Isso é o que eu acho. Estou falando, quem está falando aqui é o Maia, né? Não é razoável Sim. que vai correr atrás pela perda de determinado prazo que a empresa já correu, já pagou os tributos com multa e reparou aquelas informações. Agora, Sim. eu sou auditor fiscal, não estou na fiscalização faz um bom tempo, mas eu volto numa empresa agora, eu chego lá, e a empresa não disse, não vou fazer esse tal de E-Social, não, que eu não gosto do nome. Puxa vida, o que é que você vai fazer? Você vai dizer, olha, então, desde janeiro de 2018, sua empresa era obrigada a mandar esses eventos e não está mandando. Então, você vai ser punido. Não tenha dúvida. Entendi. O caminho é esse, o tempo é esse, a oportunidade é essa. Eu vou aproveitar, estou vendo que está chegando no final, Renato, já dizer assim, aproveitem a oportunidade para se apropriarem. É muito mais simples do que parece. Eu digo, tem muita gente que vende uma dificuldade, ou não, ou até porque as pessoas não conhecem, não se aproximam, aí não sabem o quanto é possível se dominar aquilo. Eu sempre tento citar como exemplo, e eu já tive muito essa dificuldade, quem já assistiu um jogo de beisebol? Um jogo de beisebol americano. Olha, aí é Renato, mas Renato já deve conhecer, já estou vendo. Mas você bota alguém que vai lá, você não entende nada, o cara está parado, o outro sai correndo agora, endoidou, o que foi que houve? É algo de quem está vendo de longe e não entende. Então, o convite que eu faço é se aproprie do E-Social. À medida que você entender o modelo, tudo passa a fazer sentido e você consegue aprender sozinho tudo que precisa aprender. Você consegue aprender sozinho, lendo, estudando, fazendo curso, mas se apropriem que logo vocês vão ver que é muito menos complicado do que as pessoas, muitos que querem, inclusive, vender cursos, que querem, criam um certo pavor. É necessário estudar, é necessário aprender, é necessário. Aí precisa de esforço, mas é algo possível. O meu convite é se apropriem, cheguem junto e aprendam. Muito bem. Ok, Silvia? Ok. Então, Uma coisa, só complementando o que o Maia falou, o que eu percebi fazendo o E-Social é que a base dele é composta por 2 pilares, no meu entender. Primeiro é você conhecer o mínimo da legislação trabalhista para poder dar sequência. E o segundo é a hierarquia das informações. Se você não faz com a hierarquia, hoje eu penei numa folha que eu fiz besteira. Eu pulei a hierarquia, mas o erro foi meu. Se eu não sigo a hierarquia, dá errado. Então, eu tenho que fazer primeiro. Vai lá, manda por ele. Exato. Ele é bem inteligente. E eu vejo que o E-Social, ele também vai poder ajudar muito com relação a políticas sociais. Acho que esse também seja um foco do E-Social. Perfeito, Silvia. Já recomendo fazerem um curso com a Silvia. Vamos lá, pega o telefone dela. Então, nós estamos chegando já a 1h29, já estamos chegando a 1h30. Bom, eu ia passar a palavra para o Hamilton, mas ele acabou de cair. Quando ele voltar, eu passo. Então, Silvia, ladies first, as suas considerações finais.
Ó, gostei muito dessa live. Dessa vez eu fiquei como uma pessoa bem atuante nas perguntas, gostei bastante. Espero ter ajudado com as perguntas. As respostas do Maia são, assim, surpreendentes e de forma simples, faz a gente entender. Ele não complica de acordo com a lei tal, ou S isso, ou S aquilo. Você vai direto ao ponto com exemplos práticos. Então, por mais live como essa, viu, Maia? Obrigada a todos da equipe da IPDP e todos que estão nos assistindo. Obrigado, Silvia. Hamilton, suas considerações finais? Sim, eu acho que o Hamilton... Sou eu, né? Que minha internet hoje aqui está uma lástima. Bom, ô Maia, quero agradecer aí muito a sua presença. Vitor, Silvia, o nosso MC aí, nosso mestre de cerimônia, que comandou aí com maestria esse evento, o Renato. Muito bom, Renato. A toda a equipe da PDP, todo o pessoal que está por trás da PDP, que nos ajudou aí, tá? Ô, Maia, também estou com saudade de uns eventos, uns cursos presenciais, que realmente faz falta. Nós estamos aqui nessa época agora, passando, a gente vai sair dessa, com certeza vamos ter muitos encontros presenciais ainda, tá? Quero agradecer aqui também todo o nosso público que está aí nos prestigiando, tá? Vamos aí, em breve, estar novamente com algumas outras lives. E quero aqui encerrar com um pensamento do Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil. Não sei se alguém aí lembra dele ou não. Tá? Ele diz mais ou menos assim. Deixa eu até pegar aqui. Ó. Seja você quem for, seja qual for a sua posição social que você tenha na vida, da mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De uma maneira ou outra, você vai chegar lá. Então, se cuidem, cuidem de seus e nossos anciões, fiquem com Deus, que Deus nos proteja. Um excelente live aí, muito obrigado a todos. Amém. Vitor? Bom, então minhas palavras são de agradecimento, né? Obrigado, Maia, pela participação. Foi realmente muito gratificante ter participado. Parabenizo também ao Renato pela organização. Maia, esperamos poder ter outras ocasiões, né, para repetir, de preferência presencialmente, em outros momentos, com outros ares, né? Agradeço a todo o público também pela participação, foi bem interessante essa interação que se ocorreu, e eu acho que, para mim, particularmente, foi esclarecedor. Espero que todos tenham tirado bom proveito e vamos para próximas, se Deus quiser. Sairemos dessa. Muito obrigado. Agora, antes de todo mundo sair, aguarda um pouquinho, nós vamos alguns agradecimentos aqui novamente. Então, novamente, aos apoiadores, ao DIPAC, a DDI Consultoria, a Ideal Recursos Humanos, a Rede de Gestores, a Newfly, ao Paulo Neto, o Portal Agamarim e a RD Consultoria. Também vamos agradecer aqui, e muito obrigado ao presidente Washington, o vice-presidente de São Paulo, Hamilton Marim, vice-presidente do ABC, Marcelo Dantas, o vice-presidente da Baixada Santista, Daniel Machado, a diretora de relacionamento, a Silvia Cristina, diretora de eventos, a Flávia Cristina, diretoria de treinamento, Carla Pereira, diretor de projetos, Renato Rosa, eu, convidado especial, José Maia, muito obrigado, e o apoio operacional e técnico da Liliana Cara Rosa, que está aqui nos bastidores, ajudando no chat, me dando recadinho, com panfletinho aqui na minha frente, faz isso, faz aquilo, não aparece, mas muito agradecer a todos. Encerrando aqui, Maia, é um prazer enorme poder te conhecer, espero que possamos ter mais oportunidades de falarmos, de estarmos juntos, que Deus abençoe isso. Eu conheço pouco o Maia pessoalmente, mas o pouco que eu conheci vendo você na internet e você aqui hoje, eu entendi algo que é muito
importante, que é a humildade. Você mostrou isso, então você mostra que você está com pessoas de alto escalão, de repente, na política, com altos executivos, mas quando você chega aqui para a classe do pessoal de departamento pessoal, você mantém o mesmo linguajar, a mesma descrição, a mesma atenção, e isso é muito importante para a gente. Muito obrigado. Renato, e o pessoal todo, a Milton, a Silvia, o Vitor, o Daniel também, que eu vi que está aí na lista, um abraço grande, ao Washington, muito obrigado, quem agradece sou eu que fico honrado em participar, fico também, quero parabenizar não só pela iniciativa, mas pela organização. Pessoal, vocês precisam ver como isso foi bem organizado. Tinha uma planilha dizendo tudo que ia acontecer, aquele papelzinho que está ali atrás do Renato, cada coisa dessa foi planejada. Parabéns, foi uma das lives realmente mais organizadas que eu vi, e agradeço muito a oportunidade. A mensagem que eu posso dar nesse final é com relação ao E-Social, o futuro do E-Social. Eu sempre tenho feito referência até àquela frase do filósofo Nietzsche, que diz assim, aquilo que não nos mata, nos fortalece. Eu acho que é essa a mensagem. Se o E-Social resistiu ao ano de 2019, eu não diria nem que é o de 2020, é o de 2019, e permanece. Então, é uma realidade e cada um todos nós podemos e devemos tirar proveito disso, ok? Agradeço muito e sempre que precisarem, contem conosco, estaremos juntos. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Tchau, gente. Até mais.